Com grande satisfação que daremos início à temática com o tema SAF, Síndrome da Alcoólica Fetal, que será apresentada pelo Dr. José Mauro Braz de Lima. O Dr. José Mauro é PhD médico neurologista, professor de medicina da UFRJ, ex-presidente da Associação de Neurologia ABN-RJ, membro da Société Française d'Oncologie, coordenador da campanha SAF Brasil e SAF França, diretor científico do Instituto de Neurologia e Neurociência Brand Connect. Boa tarde a todos e agradecendo esse convite, o Coxa de Retalho, né? Eu acho que isso é um espaço muito importante, né? Por isso o meu especial agradecimento quando recebemos esse convite. Né? A publicação desse tema eu achei muito pertinente. De setembro já é considerado o mês de atenção da síndrome alcoólica fetal, que é já um movimento, uma iniciativa da própria Organização Mundial de Saúde. Já existia há muito tempo, né? Mas a OMS então, começou, vamos dizer assim, a dar maior ênfase nos últimos 20 anos, nessas últimas décadas. Então, e quando ela coloca essa questão como um problema de saúde pública, né? Porque é assim reconhecido, né? Em países mais adiantados, em países que já têm uma política pública sobre isso, pelo reconhecimento do impacto dessa doença para todos nós. Né? E então a OMS, junto com a OPAS, começa a chamar a atenção para essa questão nos países da América do Sul, África também, alguns países da Ásia, mas, sobretudo, o Brasil e outros países aqui da América Latina, porquanto essa questão não é muito bem reconhecida, é até subestimada. Né? Então, agradecendo a todos, eu vim para fazer uma exposição, não vai ser muito aprofundada, né? A gente tem falado bastante, mas para dar uma noção do que é a SAF, muitos já devem até ter ouvido já, participado de algum evento, mas a gente vai, então, com isso, fazer um panorama da SAF. Né? O que é a SAF, qual a sua expressão clínica, como é que se diagnostica e como é que se trata, que se orienta, né? Precisa saber isso. Mas, antes de mais nada, saber o que é SAF, né? Saber o que é essa doença. Antes disso, acho que vale a pena, então, considerar que, como eu falei, o Dia Mundial da SAF é considerado assim pela OMS, por vários países, é o dia 9 de setembro, né? Essa condição dessa ligação com o número 9, do período de 9 meses da gestação. Né? Quer dizer, então, isso é dado e por que essa observação? A síndrome alcoólica fetal decorre de um fato muito comum até, que é o consumo de bebida alcoólica. Né? O consumo de bebida alcoólica por mulheres grávidas. Quer dizer, consumir bebida alcoólica durante a gravidez representa um importante risco de malformações, né? Malformações orgânicas gerais, e principalmente do sistema nervoso e, sobretudo, do cérebro. Então, a ação do álcool consumido durante a gravidez é um cenário dos mais sérios do ponto de vista da saúde da criança, né? Porque nem sempre a mãe, né, a grávida, é uma dependente de álcool, às vezes nem tão comprometida com álcool, mas o uso do álcool, simplesmente, ele já em si envolve esse risco, que é a ação do álcool que entra na corrente sanguínea fetal através da placenta e vai atuar num organismo em desenvolvimento. Os 9 meses, vocês todos sabem, é de intensa modificação, multiplicação celular, diferenciação das células, organogênese, que a gente chama a estratégia de organização dos órgãos. Imagina, né? Os órgãos todos, esses órgãos se desenvolvem ao longo dos 9 meses e tem determinadas nuances. Um determinado sistema desenvolve mais ou menos do que o outro, a depender da idade gestacional. No que tange ao sistema nervoso, no que tange ao cérebro, ele se desenvolve, se multiplica, cresce, se diferencia ao longo dos 9 meses.
E mesmo assim, depois dos 9 meses, já não tem mais nada a ver com a SAF, mas a criança continua desenvolvendo, né? Vai desenvolver o cérebro, vai amadurecer o sistema nervoso, e assim vai no primeiro ano, principalmente, segundo ano, ganhando todas as habilidades, né? E continua desenvolvendo depois, por outros períodos. Né? Então, no período dos 9 meses, é fundamental saber que não só o álcool, outras drogas também, mas principalmente o álcool. E aí a gente vai ver isso por quê. Tá? Por que o álcool é tão importante? Tá? Bom, eu vou, então, nesse primeiro momento, fazer uma apresentação, dar uma ideia global dessa questão. Tá? A Quinta Coxa Retalho, como eu falei, é um espaço privilegiado para a gente poder falar dessa condição, porquanto é um espaço que fala de alcoolismo, fala de mulher, fala de pessoas, fala de tudo, e fala dessa conscientização da problemática do uso de risco, ou uso nocivo, ou uso deletério. Quer dizer, então nós estamos falando de problemas diversos em relação ao alcoolismo, e no nosso caso aqui, neste momento, nós vamos falar especialmente em relação a questão do consumo de bebida alcoólica durante a gravidez, um impacto na saúde da criança, suas consequências e seus prejuízos. Né? Obviamente que essa síndrome, embora a gente tenha tocado nesse assunto muito mais recentemente, ela é uma condição conhecida desde a antiguidade. Né? Tem até registro na Bíblia, tem registros na Bíblia que falam do consumo de uma mulher grávida e fazendo uso de bebida alcoólica. Isso tem passagem já. Mas antes disso, possivelmente, porque o álcool, ou seja, a bebida alcoólica, o vinho, a cerveja, ou bebidas destiladas, fazem parte da cultura e da civilização desde a antiguidade. Então, ele foi observado algumas vezes ao longo de todo esse processo, né, civilizatório. Mas vamos dizer que a questão chamou mais atenção quando, talvez, pelo século XIX, né, século XVIII, XIX, com as grandes concentrações, a Revolução Industrial, né, e o aumento, o crescimento do consumo de bebida alcoólica, a indústria de bebida alcoólica, né, cerveja, vinho, isso se inserindo cada vez mais na nossa cultura, no contemporâneo, né? E aí vem as grandes indústrias de bebida alcoólica, e, sobretudo, no século XX, é uma grande expansão, e, naturalmente, o abuso de bebidas alcoólicas foi, então, verificado, observado de várias formas, e o alcoolismo crônico. Mas de lá, então, com essa organização, a saúde e todas as outras referências, começaram a dar mais atenção a essa condição. Contudo, e isso está escrito nas histórias que a gente vê, né? A síndrome alcoólica fetal, ou SAF, ela não merecia, não era alvo de grande estudo ou de grande destaque. Né? Então, com isso, nós ficamos na parte da medicina, na parte da saúde, e com isso a gente fala que já é a parte de toda a cultura, né, da saúde, não dava ênfase a essa questão, e o que dá a impressão de que a SAF é uma doença rara, né? E não é, com certeza não é. Mas não tinha essa relevância. Então, a gente vai chegando no final do século XX, né, a segunda metade, e aí tem dois pontos importantes, duas datas importantes. É quando um médico francês, um pediatra, Lemoine, publica uma série de casos, mais de 100 casos. Ele era pediatra e trabalhava num abrigo de crianças com problemas de desenvolvimento, e então ele percebe que tem umas crianças com umas características muito sui generis, né? Muito características, mas então ele não era uma doença definida. Então, essa publicação de Lemoine levanta essa questão da SAF, principalmente na França e depois nos outros países da Europa. Isso em 68. Em 73, eu boto essa data, porque foi o ano em que a revista Lancet sai com um artigo importantíssimo, né,
falando sobre as alterações morfológicas da SAF. Tá? E aí, essas questões morfológicas da SAF chamam muita atenção, porque aí foi publicado no Lancet, que é a maior revista médica, né, em circulação. Então, houve uma divulgação, uma expansão enorme sobre a SAF, a partir de 73. Mesmo assim, essa divulgação numa revista de impacto como é o Lancet, ainda não foi de imediato que o ambiente saúde, o ambiente educação, né, os profissionais dessas áreas tivessem maior noção. Então, sem dúvida, isso passou uns tempos, mesmo na França, que tinha uma atenção maior, não teve muita divulgação, muita relevância. O fato é que os estudos começaram a acontecer nas universidades. Uma dessas universidades é a Universidade de Washington, em Seattle. Lá tem um grupo muito forte, e uma das que mais publicaram sobre SAF, a doutora Anne Streisgart, professora de psiquiatria e distúrbio de comportamento da Universidade de Washington. Então, começou a publicar, não só lá, mas em muitas outras universidades, centros de estudo, pesquisa. E aí, então, nós chegamos nos anos 90 com uma consistência bem maior. Então, podemos dizer que são os 30 últimos anos, quer dizer, as 3 últimas décadas, que a SAF começa a ser mais divulgada. O governo da maior nação do mundo, né, em 2002, né, cria um movimento de governo no nível nacional, chamando os principais pesquisadores da neurologia infantil, psiquiatria infantil, psicologia e pesquisas de base também, chamou os maiores especialistas e criou, então, um programa que virou uma política pública e que a gente tem que tirar o chapéu. Vale a pena conhecer, porque é uma política pública avançada, né? A política pública americana sobre a SAF. O que aconteceu também, ao mesmo tempo, em outros países, né? Como eu já falei. Brasil. No Brasil, a experiência que eu tenho, eu criei o primeiro ambulatório de SAF, foi em 2001, criei um ambulatório, nós criamos um programa de pesquisa na Universidade Federal do Rio de Janeiro, um programa acadêmico de ensino, pesquisa e extensão. Como esse programa de ensino, pesquisa e extensão sobre alcoolismo e sobre adicção também, em geral, né, sobre drogas, o programa acadêmico nós fomos desenvolvendo várias linhas. Álcool em acidente de trânsito, álcool na saúde do trabalhador, o álcool nas empresas, álcool na população carcerária, e aí surgiu naturalmente também essa condição muito peculiar, que é o álcool na gravidez. E aí, então, nós começamos a trabalhar, a estudar, quer dizer, você bota, então, 20 e poucos anos nisso, né? E aí, então, vem desenvolvendo ao longo do tempo. Isso foi muito importante, esse trabalho acadêmico, porque ele suscitou a produção de um razoável contingente de artigos científicos, que foram publicados, teses, orientamos, podemos dizer, uma dezena de teses, participamos de bancas de teses, porque era o trabalho acadêmico. Mas, contudo, por isso que eu falei, chegamos em 2019, os eventos eram muito pontuais, era em setembro, e agora não. Agora, obrigado a ficar no isolamento, usando a telemedicina, cresceu muito. Então, a SAF hoje, nós podemos dizer ainda, é uma doença pouco conhecida e é uma doença subestimada. Então, nós vamos vendo com isso que a SAF ainda, ela hoje, diferente dos recentes anos passados, ela está tendo uma divulgação muito maior, né? Mas ainda assim precisa de muito esforço para a gente continuar nisso. E aí a importância desse grupo Coxa de Retalho tá tratando disso, falando sobre isso, divulgando essa questão. Né? Então, a síndrome alcoólica fetal é uma questão de saúde pública. Isso, a princípio, não impacta, porque nós falamos isso há muito tempo, mais de 20 anos, falando que a saúde pública, porque deve ser realmente uma responsabilidade do Estado informar, educar, conscientizar, tratar, oferecer meios de tratamento para crianças que são vítimas ou portadoras da SAF.
E quando se fala a SAP, nós estamos falando da mulher grávida, de crianças, né? De mulher grávida e crianças, quer dizer, saúde materno-infantil. Aí isso entra as várias especialidades médicas que estão diretamente envolvidas, a neurologia infantil, a psiquiatria infantil, a gineco-obstetrícia, né, com pré-natal, maternidade, parto, pediatria, então a neonatologia, a medicina fetal. Então existe, nesse aspecto mais médico, uma série de especialidades envolvidas. Ok, mas ainda assim nós não podemos deixar de envolver para um atendimento mais sistêmico, mais global, aos profissionais da educação, né, que são importantes, que vão pegar essas crianças, e depois os profissionais também a nível de justiça, que são os profissionais que vão estar diante de situações, e principalmente ao nível de adolescentes, sabe, porque são pessoas que entram muito em conflito com a lei. Né? Isso aí, até o ano passado, nós fizemos um cine-debate com um filme que a gente recomenda, quando puder ver, é o filme que fala a história da Cynthia Brown. Se a mulher grávida não consome álcool, não existe SAF. Então, a mulher grávida consumindo álcool, o álcool, vocês sabem, é uma substância de 2 carbono, ela é muito leve, é muito volátil, ela é diluída na gordura e na água, então ela penetra rapidamente na corrente sanguínea. Né? Quando a criança ainda está no útero, ela vai receber o sangue da mãe carregado de álcool, porque a concentração de álcool no sangue da mãe que entra pelo cordão umbilical é a mesma concentração de álcool que está numa avaliação da alcoolemia materna. Então, o álcool não tem barreira, entra tudo. Então, como o álcool não tem barreira, ele atravessa a placenta e alcança o cordão umbilical. E o cordão umbilical ele espalha pelo sangue de todo o feto, todo o corpo fetal, espalhando e pegando tudo. Todos os órgãos, onde chega o sangue fetal, está chegando o álcool. Então, vocês veem, então, que nós poderíamos dizer, não está longe de uma imagem, é uma imagem um pouco forçada, mas é a imagem real, que nós podemos dizer, enquanto a mãe bebe pela boca, o feto toma uma injeção na veia de álcool. Na veia ou na artéria umbilical, né? O álcool entra diretamente na circulação do feto. E vejam bem, essa é uma diferença muito importante. O álcool não está sendo consumido pelo feto. Não é alcoolismo fetal. É síndrome alcoólica fetal. Isso, às vezes, é uma questão meramente de nomenclatura, mas é mais do que isso. Então, o feto não consome álcool. O feto ele é submetido ao álcool através de uma injeção pelo cordão umbilical. Então, é como qualquer um de nós se tomar alguns mililitros, né, alguns ml de álcool na veia, vai sentir o efeito, obviamente. Então, vocês imaginam o que é esse impacto, né? Obviamente que o consumo de álcool ele é variável, ele pode ser pequena quantidade, grande quantidade, pode ser frequente, pode ser diário, ou pode ser esporádico. Bom, e isso é importante porque nós respondemos logo daí uma pergunta. Qual é a quantidade mínima segura de álcool, de bebida alcoólica, que uma mulher grávida pode consumir? Então já adianta a resposta, 0, nenhuma. Porque nós não temos certeza, não sabemos qual é a quantidade mínima. E não sabendo, não convém arriscar. Então é igual a prevenção primária de vacina. Vacina todo mundo. Todo mundo vacina, porque a gente não sabe quem vai cair doente ou não. Então, no caso da gravidez e álcool, já dou aqui a primeira recomendação, é álcool 0. Não se deve beber durante a gravidez. Bem, então, continuando, a síndrome alcoólica fetal, então, que é a consequência dessa ação do álcool sobre o organismo, o álcool vai entrar no organismo do feto e vai prejudicar de várias formas o desenvolvimento dos seus órgãos, o desenvolvimento dos sistemas, e aí o cérebro que desenvolve desde o primeiro dia até o final dos 9 meses, ele vai estar, durante todo o período da gravidez, sujeito a sofrer alterações, o impacto do álcool que está circulando no sangue fetal. Né? Então, vocês podem imaginar o estrago que vai acontecer. O estrago no sentido que vai depender, como eu falei, da quantidade de álcool consumida, vai depender da frequência com que faz uso de álcool, vai depender da idade gestacional. Vai depender também de outros fatores.
outros fatores que são fatores metabólicos, ligados ao feto, ligados à mulher grávida, à mãe grávida, ligados à gravidez também, que são questões hormonais. Em que pese esses outros fatores, principais são a frequência e a quantidade de álcool consumida e a idade gestacional, porque aí a gente vai ver que pode variar o quadro. O quadro pode ser grave, gravíssimo, pode ser leve, levíssimo, e pode ir moderado, com a forma clássica, né? Então, essa condição básica da patogenia da síndrome alcoólica fetal. Né? Aqui vocês estão vendo várias imagens, né, que vão ser a forma clássica do álcool. Então, nós vimos como é que o conceito, como é que a doença acontece, da forma clínica, o que caracteriza do ponto de vista clínico a síndrome alcoólica fetal. Tá? Fundamental, relato de uso de álcool durante a gravidez. Muitas vezes isso não é registrado, isso é, aliás, até comum não estar registrado na ficha de nascimento, na ficha do nascimento da criança na maternidade. Mas, sem dúvida, isso é fundamental, tem que chegar a essa constatação. Às vezes a mãe informa, às vezes não informa. Então, assim, as crianças portadoras de SAP, na forma clássica, nascem em geral, com baixo peso abaixo de 2,5 kg, na forma clássica, microcefalia, período cefálico reduzido, né? E tem outras crianças que nascem com menos de 2 quilos, com 1 quilo e pouco, quer dizer, dependendo da intensidade, por isso que é variável, dependendo da intensidade, frequência e quantidade de álcool consumido. Mas na forma, vamos dizer assim, completa, essas faces que vocês vão ver. Geralmente crianças de baixo peso, baixa estatura, com microfetalmia, retrognatismo, faces que faces bastante marcantes. Tá? E aí nós vamos dizer que a SAF é uma doença que pode ter uma forma grave, pode ter uma forma moderada, uma forma leve. Eu falo isso pelos sintomas que estão aí descritos. Então, a forma completa, nós diríamos que seria a forma mediana, a forma moderada. Então, ela se acompanha de história de baixo peso, baixa estatura, microcefalia, dismorfias faciais, microftalmia, como eu falei, o cérebro já comprometido e um atraso no desenvolvimento psicomotor. Tá? Então, na forma grave, quando a gente chama forma grave, são retardos mentais bem mais acentuados, uma condição do desenvolvimento motor bem mais comprometido. E tem formas que a gente chamaria de gravíssimas, são formas em que as malformações são tão intensas que muitas vezes ocorre um aborto fetal, um aborto primitivo, ou um aborto espontâneo, que muitas vezes não se chega a examinar até o feto, né? O conceito. Mas isso tem história e relato de forma muito mais séria e comprometida. É toda uma questão da relação da gravidez, em que fetos mal formados ou implantação ruim da placenta tem vários fatores, mas geram aborto. E a forma leve, que é importante chamar a atenção, são crianças que não têm alterações, as características da SAP. Nascem com peso normal, estatura normal, e às vezes o primeiro ano desenvolve até bem do ponto de vista motor, do ponto de vista de habilidade cognitiva, mas quando chega nos primeiros anos, que entra para a creche ou vai para uma escola pré-primária ou para a escola primária, apresenta alterações que demonstram um comprometimento na parte cognitiva e na parte comportamental. Então, isso é importante porque a SAF não se resume só aos quadros clássicos que aparecem nos livros. Também ela pode estar repercutindo de formas mais leves, repercutindo na parte de inteligência, na parte comprometendo o QI, às vezes um QI próximo da normalidade, e no comportamento. Então, nós vamos ter problemas sérios que podem acontecer já na escolaridade, e isso muitas vezes escapa, passa direto, é subestimado, e problemas também na adolescência, que essas crianças com distúrbio de conduta e baixo rendimento escolar, elas podem estar mais sujeitas a ficar fora da escola, ficar num ambiente, às vezes, de risco, se metendo com problemas da delinquência, com problemas de conflitos com a lei, às vezes tráfico de droga e, às vezes, prostituição infantil.
tá? Como acontece nesse filme da Cynthia Brown. E é muito comum esses relatos, né? Dependendo do nível socioeconômico, do ambiente socioeconômico, isso vai ser mais ou menos intenso, né? Então, a classificação da SAF é essa. Novamente, aqui eu mostro vários faces. Os faces são os mais variados, não existe um face patognomônico, como é muito característico na síndrome de Down, no mongolismo, a gente tem um face mais repetido, mais característico. Na SAF, síndrome alcoólica fetal, tem algumas características que são peculiares. Lábio superior fino, apagamento do sulco nasolabial, o queixo retraído. Isso pode aparecer. Mas é importante também que se diga, pela parte clínica, a gente tem uma prática clínica de muito tempo, que a gente vê muitos casos, às vezes, que essas alterações, chamadas estigmas neurofaciais, eles podem, com o desenvolvimento da criança, ir minimizando e até desaparecer. Então, por isso, tem que ter uma boa avaliação, tá? Quando nós estamos vendo essas crianças, nós também costumamos separar em 3 grandes grupos, né? O grupo do recém-nato, como eu falei, a característica é o baixo peso, baixa estatura, dismorfia, microcefalia. Quando a gente observa uma criança que já chega para a gente já mais avançada, com 3, 4, 5 anos, o que vai ressaltar é o atraso do desenvolvimento motor e comportamento, tá? Então, o déficit de atenção é uma dificuldade de prestar atenção, porque tem uma dificuldade cognitiva. O déficit na performance escolar também é resultado de toda essa problemática intelectual da criança. Então, é isso que nós vamos ver nesse grupo. E aí, a avaliação, que não deve ser só médica, deve ser pedagógica também, né? Uma avaliação psicopedagógica fundamental, para poder dimensionar melhor essa repercussão. E quando escapa, e às vezes a gente vai ver crianças com a faixa etária maior, depois dos 12, 13, 14 anos, adolescente ou pré-adolescente, é o problema de estar se envolvendo em conflitos com a lei. Então, vocês vão vendo que a SAF não é só um problema do recém-nato ou da criança no primeiro ano, segundo ano, é também da criança mais madura, do adolescente e do adulto. O adulto também vai crescer e está carregando essa dificuldade e esse atraso no desenvolvimento. Tá? Quando nós falamos dessas alterações, as alterações podem ser, como vocês estão vendo, né? Elas não são definidas da mesma forma em todos os casos. Mas vamos encontrar alterações, as mais comuns vão ser a dificuldade, o atraso no desenvolvimento psicomotor, pode ter irritabilidade, pode ter agressividade, hiperatividade, em muitos casos relatado, né? São crianças impulsivas, autocontrole deficiente, né? A falha no segmento, né, do material escolar, do material pedagógico. A deficiência cognitiva varia de criança para criança, não é? E essa situação, de forma mais leve, vai mostrar, de qualquer forma, a dificuldade de se adequar, de se inserir numa situação mais do comportamento normal, do comportamento lógico, comportamento operativo, tá? Atender determinadas comandos, determinadas condutas. Então, essas crianças têm uma dificuldade enorme de se adaptar. Tá? Tá? Quando nós começamos a falar sobre SAF também, nós temos que ver a questão da incidência. Enquanto que no mundo dá um número que é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, que a incidência da SAF seria de 2 a 3 casos para cada 1.000 nascimentos vivos, isso é uma estatística mundial. Mas em países como o Brasil, nós estimamos que isso seja de 10 a 15 casos para cada 1.000 nascimentos vivos, o que torna a síndrome alcoólica fetal 15, 20 vezes mais frequente que a síndrome de Down, o mongolismo. Então, vocês imaginam o impacto. Quando você está vendo um caso de mongolismo, na verdade, existe 10 a 20 casos de SAF ali no entorno. Quer dizer, não se reconhece a SAF, se reconhece a síndrome de Down, porque ela é mais conhecida, mais estudada, né, na medicina de modo geral. Mas então, no Brasil, tomando por conta esses dados, nós estaríamos numa perspectiva de que a cada ano nascem de 30 a 40 mil crianças com SAF, né? Ou mais. Estou dizendo isso da forma mais completa, forma mais clássica. Nós podemos dizer que hoje,
comparando os dados que o Brasil tem sobre o consumo de bebida alcoólica, mulheres grávidas, número de gravidez, nós temos em torno de, segundo o Ministério da Saúde, por ano, cerca de 3 milhões de grávidas, né, gerando crianças, nascimentos vivos. Então, tomando esses dados, nós podemos estar diante de uma situação no Brasil bastante séria, porque eu não posso buscar dados, porque até o diagnóstico não sendo feito, o Ministério da Saúde não registra. E os médicos não sabendo também dar o diagnóstico de SAP, reconhecer o SAP na maternidade, também não pode registrar esses números. Então, nós não temos realmente, assim, nos outros países da América Latina, um número exato. Então, nós temos que fazer estimativa, considerando o padrão de consumo de bebida alcoólica, o padrão de consumo, principalmente por mulheres jovens, tá? Comparado com outros países parecidos com o Brasil. Então, nós temos um número de crianças portadoras de SAP a cada ano de uma maneira muito impactante. 30, 40 mil na forma clássica. Se a gente considerar a forma leve, vai ser bem mais. Nós poderíamos dizer também, para dar uma ideia de dimensão, né, que a cada hora, uma hora que se passa, nascem de 4 a 5 crianças com SAF no Brasil. Na França, a cada hora nascem 2 a 3 crianças com SAF, segundo dados do Instituto Francês, ou também nos Estados Unidos também está mais ou menos nessa faixa. Mas considerando a nossa população, o consumo e a falta de qualquer política pública, essa condição, devia ser avisada em todo o pré-natal. A primeira consulta de pré-natal, a grávida tem que ter essa informação. Sendo que essa informação não tem que esperar o pré-natal, tem que dar na escola, tem que dar para todas as mulheres jovens em idade fértil, e não só mulheres, né? Os homens também têm que saber que beber na gravidez é um risco certo para a saúde mental das crianças. Tá? Então, vocês veem que no Brasil o impacto dessa doença deve ser bem maior do que a gente está falando aqui. Nós já temos uma ideia, mas sem dúvida deve ser maior. Tá? E então, o que se faz, né? Diante de uma situação dessa, de uma maneira mais resumida, né? Nós, então, vimos a natureza da SAP, como ela ocorre, vimos o diagnóstico, que não é tão difícil, mas não é um diagnóstico também fácil, tem que ser bem elaborado. A clínica, como vocês também tiveram para rapidamente ver, agora as ações, o que nós podemos fazer com a SAP. Uma das coisas que nós podemos fazer com a SAP é essa que nós estamos fazendo aqui e agora. Aqui e agora nós estamos informando o que é a SAP, nós estamos conscientizando o que é a SAP e nós estamos divulgando o que é a SAP. Quer dizer, agora isso tinha que ser de forma sistêmica e de forma estratégica, e aí as autoridades de saúde tinham que ter isso como uma questão de saúde pública. Por isso que nós estamos falando, é uma questão de saúde pública. A universidade, quando tem um curso de medicina, né, e eu falo isso por experiência própria, quando eu estou formando médicos nesses 40 anos de trabalhar como docente e pesquisador na universidade, esses temas não são muito tratados. Então, é comum vocês conhecerem médicos que não ouviram falar disso, profissionais de saúde, enfermeiro, psicólogo, que não ouviram falar, professores que não ouviram falar, juízes, promotores que não ouviram falar. Quer dizer, é uma condição que está presente no nosso dia a dia. Então, o que tem que fazer? Prevenção, além de tratar, como nós obviamente não temos muito tempo para falar, mas o tratamento é um tratamento integrado, mas é a prevenção, é informar, educar, uma equipe multidisciplinar para poder dar esse tratamento a essa criança, e, sem dúvida, é uma atenção especial na saúde materno-infantil, e políticas públicas. Então, aqui eu novamente falando sobre a questão da incidência da SAP, né, que é uma questão fundamental, né? Vale a pena chamar a atenção aqui, né, que a gente fala sobre a incidência no Brasil, 10 para cada 1.000 nascimentos, talvez seja mais, por isso eu estou falando de estimativa, né? Mas quando nós pensamos por um outro aspecto, né, aqui a gente pode mostrar, é o aspecto do custo. O custo. Quanto é que custa uma criança com SAC, portadora de SAC? Isso é para sensibilizar mais a gestão pública,
né, governos e a própria sociedade, e os americanos fizeram isso muito bem. Como eu falei, em 2002 foi criada essa Força-Tarefa Nacional, né? Aliás, seria uma boa ideia se o Brasil criasse também uma Força-Tarefa Nacional para enfrentamento da SAF. Não seria nada demais se em Brasília, lá o Congresso faz tantas coisas, né? Fazer uma força-tarefa. Agora isso vai depender da gente, de vocês, de mim, de toda a sociedade forçar isso. Por quê? Os americanos fizeram isso e aí, a partir daí, foi criada uma importantíssima política pública de saúde SAF, tanto que nas escolas eles têm programa de SAF, nas escolas high school, né, escola que pega crianças de 12 a 16 anos. Por quê? Uma das coisas que impacta é o custo financeiro. Eles chegaram à conclusão que uma criança que nasce com SAF, né, e vai até a adultidade, a expectativa de vida até os 50 anos, né, ela vai gastar em torno de 5 milhões de dólares. Vamos considerar que o dólar está muito valorizado, o real está desvalorizado, mas uma criança do Brasil que nasce com SAF, né, ela sozinha deve gastar pelo menos uns 5 milhões de reais, ou mais, a depender de cuidados médicos, enfermagem, recuperação, escola, todos esses cuidados que se faz para a criança, para o adolescente, para o adulto. Porque um adulto, muitas vezes, com SAF, ele é subempregado ou é não empregado. Então, se bota isso na ponta do papel, e aí, se a gente multiplica 5 milhões por 50 mil pessoas, nós estamos gastando com a SAF no Brasil alguns bilhões de reais. Muito dinheiro. Então, isso, se for o lado econômico, né, foi mandada uma mensagem para o Guedes, o ministro da Economia, ele vai ter que pesar isso, porque saúde, educação e economia estão juntos. Nada sai assim à toa. Então, o impacto financeiro é muito grande também, justificaria. Por isso que as campanhas da Organização Mundial de Saúde, da OPAS, né, focando o Brasil e a América Latina, têm sido repetidas e têm sido feitas. E vocês vão ver esses avisos, essas mensagens, né, cada vez mais presentes na mídia, né? E numa dessas aí nós fizemos algumas, né, colocamos até outdoor, nós fizemos até uma com outdoor, e no outdoor nós escrevíamos SAF, 100% previsível, 100% evitável. Então é uma doença que, se nenhuma mulher grávida consumir álcool, a incidência de SAF é zero, porque não existe SAF sem alcoolismo na gravidez. Sem consumo de bebida alcoólica na gravidez, não existe SAF. Então, se houver uma fortíssima campanha prolongada, não é só um dia, mas prolongada, e que todo serviço de pré-natal tem uma advertência, tem um aviso, uma comunicação, uma mensagem, um folder, e que os profissionais que trabalham no serviço de pré-natal, médico, enfermeiro, psicólogo, funcionário, agente de saúde, no programa de saúde da família, tiverem informação sobre a SAF, sem dúvida, o Brasil estaria numa posição bem melhor em relação à quantidade e à prevalência de crianças com SAF. Então, tudo isso é possível. Por isso, é uma doença previsível e evitável, se houver. Eu não posso fazer isso com a síndrome de Down. Mongolismo eu não posso prevenir, porque não tem como prevenir. Então, a incidência de síndrome de Down, mongolismo, é em torno de 1 para cada 3 mil nascimentos vivos. Você vê só aí, considerando os dados gerais, que é da própria Organização Mundial de Saúde, a SAF é 10 vezes mais frequente que a síndrome de Down, o mongolismo. Tá? E, no entanto, a gente vê políticas públicas do mongolismo com a maior pertinência, mas a SAF merecia pela sua incidência e seu impacto. Né? Então, há vários países do mundo, aqui vocês veem, acontece nessa época de 9 de setembro, né, a semana, manifestações no mundo inteiro. E aqui nós temos uma no Brasil, ali no Rio de Janeiro, nós pegamos o Pão de Açúcar, para fazer parte dessa campanha mundial que acontece. Tá? Tem em São Paulo, aqui em Ribeirão Preto, que é também que trabalha muito com a SAF, né?
Então, vocês vão vendo isso aqui. Nós fazíamos isso, então, nesse período, a gente fazia aqui a Avenida Atlântica, nós fazemos uma manifestação com vários participantes. Aqui chama-se atenção para o nosso grupo que foi a participação do Rotary Club Rio de Janeiro, sobretudo o Rotary Club Botafogo e outros Rotary Clubes do Rio que participaram. Então, foi muito importante esse empoderamento de organizações sociais, tá? Que podem contribuir enormemente com a divulgação e com a questão da SAF. Tá? Então, assim, eu vou encerrando, passando rapidamente para dar uma noção maior, que vamos ficar também aqui à disposição para perguntas. Esse livro, nós publicamos esse livro em 2008, Álcool e Gravidez, Síndrome Alcoólica Fetal. Então, o álcool consumido pela mãe, ele é consumido, absorvido no tubo digestivo, né, no estômago, ele é absorvido, e quando ele absorve, em poucos minutos depois de consumido, ele entra na circulação da mãe. Entra na circulação da mulher grávida, atravessa a placenta e entra na circulação fetal da criança, do feto. Tá? Quando ele entra na circulação fetal, então o álcool vai atuar de forma metabólica, de forma constante, né, sobre o metabolismo de todo o organismo. Como eu falei, o álcool ele atinge todo o organismo. Ele não tem preferência para o cérebro, para o rim, para o fígado, para o coração, ele atua em tudo. E o álcool é uma substância depressora, então ele perturba o desenvolvimento. Como depressor, então ele impede o crescimento. Mas essa imagem aqui é para mostrar o feto, e vocês viram um outro dado também importante. Enquanto a mulher que é grávida está fazendo uso de uma dose, ou duas, ou três, depende, variável, né, de álcool, vocês imaginam a relação que a concentração do álcool no sangue da mãe, né, da mulher grávida, é a mesma concentração do SAIC, é a mesma concentração no álcool do feto. Tá? E aí vocês veem, enquanto a mãe pesa 60, 70 quilos, um feto vai estar pesando 500 gramas ou até 1 quilo, dependendo da idade gestacional. Então, a proporção de peso, dose, é desproporcional. Tá? E não tem muitos livros sobre álcool e gravidez. Quer dizer, o assunto é tão subestimado, é tão pouco conhecido, que tem pouco na literatura brasileira. Isso foi um livro feito a partir dos trabalhos na universidade. Né? Bom, com isso fica aí meu agradecimento a todos. Essa foi uma passagem para ilustrar, né, a SAF de uma maneira muito rápida, para dar uma noção mais geral. Tá? O importante é que o mais relevante desse trabalho é a divulgação, a informação e a conscientização. E fazer com que o governo, né, com que as autoridades públicas transformem a SAF no Brasil numa questão de saúde pública, com leis, com programas, com estratégias, sobretudo no que tange o ambiente da saúde da mulher, no que tange também aos cuidados de maternidade, né? E o Brasil tem um sistema de saúde, o SUS, que favoreceria muito isso. E temos um programa também no Brasil que é exitoso, muito em alguns lugares mais do que em outros, mas é o Programa de Saúde da Família. Quer dizer, nós fizemos isso no Hospital Universitário, nós capacitávamos agentes do Programa de Saúde da Família, mas isso foi muito rápido, não deu para isso se transformar num processo regular, porque todo agente de saúde da família, todos protagonistas do Programa de Saúde da Família, tendo uma noção de SAF, tendo uma boa noção de SAF e de outras questões, como o alcoolismo, poderiam ajudar muito na melhor qualidade de vida que a gente pode oferecer para as crianças e para todos envolvidos com a condição do consumo, do uso, abuso e dependência do álcool. Né? Assim, então, eu encerro e agradeço mais uma vez. Obrigado a todos.